Convido à mesa para a primeira atividade desta manhã o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Amarildo Carlos de Lima. Convido também para proferir a palestra o TST e a litigiosidade, o excelentíssimo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Mascarenhas Brandão. Com a palavra o presidente da mesa, desembargador Amarildo Carlos de Lima. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso terceiro dia de Escola Judicial e último dia. É uma grande satisfação termos hoje aqui o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, conhecido de todos, né, pela sua ampla atuação e vivência na Justiça do Trabalho. De início, já, antes de ler o seu currículo, aqui um agradecimento todo especial. E o José Lúcio me dizia há pouco que o ministro, inclusive, tem uma outra palestra hoje em São Paulo, após o almoço. Quer dizer, fez um milagre na sua agenda para estar aqui conosco hoje, prestigiando a nossa Escola Judicial e trazendo os conhecimentos que nós tanto precisamos em termos para evoluirmos aí no nosso estudo da Escola Judicial, enfim, da nossa litigiosidade, trazendo a situação em que se encontra o Tribunal Superior do Trabalho em termos de litígios como um todo e que muito nos afeta. Já antecipadamente falávamos ali a respeito de um determinado município nosso aqui que tantas ações promove lá em termos de Tribunal Superior do Trabalho. Mas, então, agradecendo ao ministro, passo a ler o seu currículo. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, doutorando pela Universidade Autônoma de Lisboa, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, professor convidado da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENAMAT, professor convidado da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, autor de livros jurídicos diversos. O currículo, muitas vezes, não traz aquilo que, ou pelo menos deixa na entrelinhas aquilo que nós, efetivamente, sabemos e sentimos dos nossos convidados, professores aqui. Se eu pudesse resumir, se o ministro me permitir, eu diria que o ministro é um magistrado multifuncional, porque eu já conheço de longa data das nossas inserções via PJE, né, da acúmulo de função, mas de PJE já há muito tempo, foi um dos precursores aí da informática, desde muito no mundo do trabalho, na Justiça do Trabalho. Também foi, e me corrija se eu estiver errado, ministro, acho que foi o primeiro relator em processos de incidente de repetição, né, de recursos repetitivos, a afirmar tese jurídica no Tribunal Superior do Trabalho. Então, de fato, uma pessoa, um jurista, um magistrado, sempre à frente do seu tempo. E vou dizer, às vezes, injustamente criticado por essa visão, né, que é próprio daqueles que estão, por vezes, à frente do seu próprio tempo. Então, eu passo a palavra ao ministro, mais uma vez, desde logo agradecendo, reconhecendo o seu grande esforço por estar aqui hoje e esperando todos, né, que tenhamos certamente uma grande contribuição para a nossa temática, que é justamente os aspectos da litigiosidade no judiciário trabalhista aqui, no nosso caso, não propriamente do direito comparado, mas a partir do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro. Para a cidade, já deve ter percebido na manhã de hoje,
Ao acordar, eu gosto muito de correr, e ao acordar hoje de manhã cedo, sempre levo na minha bagagem short, tênis, enfim, obviamente contando em acordar cedo e correr um pouco na praia. Mas quando eu olhei a 17 graus para quem é da Bahia, isso potencializem isto e verão do que e sobre o que eu estou falando. Então, evidentemente, me recolhi à minha insignificância quanto à possibilidade de resistência ao clima e fiquei lá contemplando a paisagem, mas, enfim, é um prazer estar sempre aqui. Eu gosto muito de vir a Florianópolis, agradeço ao colega José Lúcio pelo convite. De fato, eu tive que... A minha resposta inicial foi não, porque eu tinha um evento em São Paulo. Aí ele insistiu e conversa, e qual é o horário do evento. Eu já sei que tem voo cedo para São Paulo, saindo de Florianópolis, então ajustamos a agenda, enfim. E eu logo na sequência terei que sair, por isso mesmo não acompanharei o restante do evento, e certamente será meio prejuízo não poder compartilhar. Já vi a programação dos outros dias, muito interessante, muito rica e muito diversificada. Mas, enfim, estamos aqui, e hoje, quando eu estava preparando esses dias o material para a nossa conversa, muito mais uma conversa, uma reflexão, talvez uma catarse coletiva, quem sabe até uma sessão de terapia, porque ele me disse que falasse sobre litigiosidade. Eu fiquei refletindo sobre o que eu iria falar, considerando que nós temos um problema sério, cuja capacidade de resolver esse problema não é apenas nossa. Eu diria, substancialmente, não é nossa. E eu fiquei assim, quase que reflexivo, imaginando que eu não diria nada novo, eu não teria soluções a dar a este problema, então talvez eu viesse aqui fazer coletivamente um desabafo. Então vejam a minha fala muito mais como um desabafo a partir da perspectiva de quem está há 35 anos nessa Justiça do Trabalho, nós até falando hoje no carro, que nós nunca saímos da mídia. Eu estou há 35 anos, entrei como servidor, há 36 anos, fiz no dia 11 de maio, 30 deles como magistrado. E sempre fomos a nossa justiça, vista como se fosse o patinho feio do Poder Judiciário. A começar pela faculdade, onde o direito do trabalho era sempre o patinho feio nas disciplinas jurídicas. E agora, então, com o Lava Jato, o direito penal está assim, no auge da atração dos alunos. Se o direito penal era a primeira paixão do estudante de direito, agora, então, com o Lava Jato, é a primeira paixão daquele que quer ser advogado, que imagina que vai chegar ao patamar de honorários que se fala, dizem, são representativos da remuneração de quem atua no âmbito da Lava Jato. Mas o mundo, feliz ou infelizmente, aliás, o mundo, felizmente, não é só a Lava Jato. E nós temos um papel a cumprir, nós temos uma missão social a desempenhar, nós lidamos com um tecido social que, queiramos ou não, ou queiram ou não, compõe a nossa camada de atuação, e, portanto, temos que refletir sobre nossa atividade. Então, fiquei eu pensando de que maneira eu poderia trazer uma contribuição, já que nós estamos refletindo sobre o nosso papel nesse contexto, de duas perspectivas distintas, na sociedade e no Poder Judiciário. Então, eu tentei assim, enfrentar o nosso tema, vendo a palavra litigiosidade a partir de 3 perspectivas distintas que me parecem estão interligadas. Ou seja, a razão, o sentido mais comum da expressão, o excesso de ações judiciais. E por que eu chamo a atenção deste ponto? Porque todos nós acompanhamos, eu falarei ao final sobre este tema, porque acho importante também que seja mencionado, a aprovação da reforma trabalhista. E todos nós vimos, e não vou entrar agora no mérito, que um dos argumentos que foi utilizado para a reforma, aliás, frequentemente utilizado, foi o excesso de demandas trabalhistas. Inclusive, um ministro do Supremo Tribunal Federal chegou a mencionar no evento fora do Brasil, mencionou aqui também lá fora, que o Brasil é campeão mundial em ações trabalhistas.
de fato, talvez seja. Mas também o Brasil é um dos campeões mundiais em acidente de trabalho. E não se falou isso também. Então, o Brasil é um dos campeões mundiais em desigualdade social. E não se falou isso também. Então, é preciso verificar, não o efeito, talvez, mas a causa. Ou se nós usarmos o efeito, não podemos deixar de utilizar a análise das causas. Porque o dado estatístico, eu falarei muito de estatística aqui hoje, ele é muito interessante, porque ele em si mesmo não diz nada. Mas ele pode ser muito significativo a partir da visão que se tenha dele. Porque se nós, um exemplo muito banal se diz na estatística, se eu como um frango e o doutor Zé Luiz não come nada, de forma estatística, 50% de nós dois comemos frango. Só que ele está com fome e dor de barriga cheia. Então, se nós olharmos o dado estatístico pura e simplesmente, ele não representa nada, mas pode representar muita coisa a partir da visão que se quer extrair dele, ou dos paradigmas de interpretação com os quais se analisam esses dados. Mas é um dado objetivo. O Brasil tem quase 3 milhões de ações novas por ano. É verdade também, tem quase 100 milhões de processos em andamento no Poder Judiciário brasileiro. Então, nós temos que verificar que o nosso demandante, se nós olharmos, dá quase um processo para cada 2 habitantes. Então, enfim, tem alguma coisa errada se nós levarmos em consideração que num processo haverá sempre dois lados. Então, dá quase um processo por habitante no Brasil, que efetivamente é um dado a ser observado. Digo eu, é um dado bruto, mas tem que ser visto a partir de perspectivas diferentes. O segundo ponto a ser observado, nessa perspectiva de maior de litigiosidade em excesso, é um excessivo número de recursos. Ou seja, eu não estou analisando a legislação trabalhista do ponto de vista dos recursos. Um dado é objetivo, e eu mostraria a vocês, aos senhores e às senhoras. Nós temos hoje, de cada 10 processos julgados, 5 vão para a segunda instância. Isso é um dado objetivo em termos de Brasil. Mostraria aqui os dados dos regionais respectivos. Em alguns tribunais chegam a 67%. Ou seja, a cada 10 processos julgados, 7 vão para a segunda instância. Ou seja, bom, temos que analisar isto pensando a razão desta informação. Será que os juízes estão, de fato, julgando tão em descompasso? Ou por outro lado, também é um elemento a ser considerado o desejo de retardar a resposta que o Poder Judiciário promove nestes casos, que é o terceiro ponto dessa análise. Se nós tivermos uma resposta rápida, certamente, se nós pudéssemos ter essa resposta rápida, a sociedade tem, de alguma maneira, ou esse também é um dos pontos da função judicial, conformar o seu comportamento, ou saber que não contará muito com aquela ideia de que ir ao Poder Judiciário é bom, porque se ganha tempo. Quem de nós aqui não já ouviu uma frase semelhante a vá procurar os seus direitos? Eu vou contar um caso real que ocorreu com meu filho menor de 24 anos hoje. Meu filho passou um ano nos Estados Unidos, voltou para o Brasil e pagou 200 e poucos dólares para trazer uma prancha de surf. Meu filho mora em Salvador, enfim, surfa. E pagou lá para trazer uma bagagem especial, que era a prancha de surf que ele comprou quando esteve no Havaí. Então, vocês imaginam, quem tem filho surfista, assim, o nível de afetuosidade primeiro a prancha, segundo a prancha, terceiro a prancha, quarto a mãe, quinto o pai. Mas isso é verdade. E a namorada talvez entre aí nesse contexto se estiver namorando, mas entre prancha e namorada, a prancha ganha disparado. E meu filho trouxe a prancha. E eu me lembro do dia que ele chegou em casa, né, abriu a bagagem, que ele comprou uma capa especial para trazer a prancha tinha feito uma moça, enfim, amassado a prancha. E ele desbravejou, chorou, brigou e tal. E aí não, filho, vamos tentar resolver. Claro, não dá para agora pagar, passar para você no Havaí de novo comprar outra prancha, porque infelizmente seu pai não tem e nem faria isso, né? E ele então, mandamos o e-mail, eu peguei toda a comprovação, escaneei o e-mail, mandei lá os documentos, olha, meu filho viajou e tal, assim, pagou, para falar sobre resposta do Poder Judiciário, excesso de litígio e recursos. Mandei lá um e-mail gentil, juntando comprovante a 2 empresas que tinham sido as parceiras do voo. Uma respondeu, dentro de 15 dias,
pedindo que eu mandasse, aguardasse, que, enfim. A outra nem respondeu. 4 meses depois, eu reproduzo os e-mails. Aquela primeira respondeu agradecendo, né, aquele e-mail meu padrão, e a segunda continuou respondendo. 8 meses depois, meu filho inconformado, né, todo dia brigava comigo, porque não resolveu o problema dele. Filho também é assim, né? Ele então resolveu, minha irmã é advogada, resolveu entrar com a ação na justiça do consumidor. A primeira empresa que respondeu os e-mails fez um acordo na primeira audiência. Pagou ele R$5.000. A segunda não fez acordo. Ele, então, foi até a sentença judicial, obteve êxito, comprovação tranquila, mas quando ele recebeu a sentença, havia, além do dano material, o dano moral que minha irmã havia pedido. E ele, então, se tornou o mais contumaz dos litigantes potenciais. Meu pai, agora já sei. Qualquer coisa que façam comigo, eu vou entrar com a ação e vou pedir danos morais. Então, vejam, eu fiquei analisando aquele comportamento do meu filho, eu que sou do Poder Judiciário há 35 anos. Para ele, a cidadania se fez presente. Porque ele jamais poderia recuperar o prejuízo que ele sofrera, considerando que a prancha foi comprada no Avaí. Ou, potencialmente, era muito difícil de ser reparado. Então, vejam, pegando esse exemplo para analisar a causa, se certamente isso terminou custando as duas empresas muito mais do que o que resolveria se, primeiro, de forma extrajudicial, se dispusesse a resolver o problema, e segundo, mesmo na esfera judicial, se a primeira audiência tivesse resolvido, que certamente ele se conformaria com o prejuízo referente à prancha. Este exemplo, cotidianamente, os senhores e as senhoras que estão nessa sala vivenciam nas suas varas, no tribunal, a cada momento. Ou seja, quem é o nosso litigante e por que ele está litigando é um ponto a ser também objeto das nossas reflexões. Então, vamos encarar este tema a partir dessas 3 perspectivas. Do ponto de vista externo, do ponto de vista interno, no sentido da demanda vertical, e também na capacidade de resposta que nós temos que dar à sociedade. Ora, se nós estamos falando, então, em litigância excessiva, vamos verificar sobre o que nós estamos conversando. E aí eu peguei uma evolução histórica dos anos nos últimos 6 anos. Nós saímos de 2 milhões de processos em 2010 para quase 2 milhões e 800 em 2016, variando 37%, quase 40% em 6 anos. Ou seja, nós estamos falando que nos últimos 6 anos, o número de ações judiciais no primeiro grau aumentou quase 700 mil ações. Saímos de 2 milhões e pouco para quase 2 milhões e 800 mil reais. Isso, evidentemente, influenciado por diversos fenômenos, que, evidentemente, não temos aqui nem a informação para que nós pudéssemos refletir sobre isto, mas, certamente, uma parte desse fenômeno atrelada à crise econômica, sem dúvida, mas, observem, isso vem num crescendo. Apenas se observarem, entre os anos 2013 e 2014, houve uma certa estagnação. A variação foi pequena, mas verificamos que nós estamos vindo num crescendo se nós fizéssemos uma série histórica, aí, de fato, seria muito maior o impacto. Mas vejam, se isso é um fato, e efetivamente o é, quem litiga, aliás, sobre o que se está litigando? E é importante vermos os 10, aliás, os 20, o top 20, ou, na verdade seria o top 10, mas aqui os 20 maiores, os mais comuns assuntos sobre os quais versam os processos. Vejam, e aí nós temos que verificar, esse dado ficou aqui um pouquinho ilegível, que eu peguei o dado assim, lá no próprio material do tribunal, mas vejam, primeiro aviso prévio, assunto mais comum nos processos de aviso prévio. Depois, FGTS, multa do artigo 477, etc., férias profissionais. Se vocês observarem, a exceção de horas extraordinárias, adicional de insalubridade, dano moral, todas as demais parcelas são parcelas rescisórias. Todas as demais parcelas são parcelas rescisórias. Esse é um ponto a ser observado.
Ou seja, está se demandando em juízo para receber aquilo que ordinariamente seria pago como a consequência natural da extinção do contrato de trabalho. Nós não estamos vendo aqui uma reflexão sobre mudanças provocadas na estrutura empresarial que levaram a ações serem ajuizadas. É aquilo que é o resultante do contrato de trabalho. Mas um dado mais curioso ainda é verificarmos, né, quais são os setores da atividade econômica. Em primeiro lugar, a indústria. Nós temos um percentual, vou mostrar aqui na sequência, de uma contribuição muito significativa da indústria, mas da agroindústria, notadamente a indústria frigorífica. Temos aqui um percentual expressivo destas demandas. No segundo plano, serviços, notadamente call center. Notadamente call center. O número de demandas que o call center gera para nós só se compara, na área de serviço, a limpeza e conservação. É o nosso grande cliente nesse particular. Aí vem comércio, transporte, poder público, etc. Mas observem aqui que no sexto lugar está o Sistema Financeiro Nacional. Nós hoje discutimos cotidianamente hora extraordinária de bancário e se o cargo é ou não de confiança. Não me parece razoável que há 70 anos nós ainda estejamos discutindo controle de jornada de empregado bancário num sistema num ramo em que é altamente tecnológico. Sim, tem alguma coisa errada com isto. E certamente é algo que precisa ser refletido. Vejam, deste volume de ações e sobre esses assuntos resultam no Tribunal Superior do Trabalho, vejam, esse dado é interessante, né? Com o resíduo de 2015, 480 mil processos, o acervo de 2016 final, que foram julgados, vejam ali, 270 mil. O tribunal julgou mais do que o que recebeu. E se fizerem uma conta rápida, 270 mil dividido por 24, já que o presidente e vice-corregedor não recebem distribuição, é fácil perceber aí que 11 mil, 12 mil processos por ministro. Né? A média do primeiro grau no Brasil é de 832 processos. Primeiro grau, em média, no Brasil, julga cada juiz 832. Cada ministro julga, e julgou este ano, 12 mil processos aproximadamente. Então, percebam que na minha mala, se o motorista estivesse aqui, diria que ela está pesada hoje, está cheia de material da sessão da próxima semana. Que eu tenho que levar. Que a cada semana eu tenho que liberar 1.000 processos, 250 processos por semana. Ou eu libero, ponto final. Se eu não liberar essa semana, na seguinte vai o efeito cascata, e aí não dá. Então, vejam, e eu não estou dando uma de herói, não. Você trata disso, é um dado apenas objetivo. Tá? Nós estamos discutindo as causas disso. Por isso que, às vezes, os convites são feitos, nós recusamos. Porque eu só faço sexta-feira, que é o único dia que nós reservamos para discutir, que eu acho importante, é um papel que eu acho também que nós temos que fazer, com os colegas, essas questões que nos dizem respeito, especialmente aquelas que são relacionadas às nossas entranhas, que discutimos isso, né, entre amigos. E ainda que haja advogados, e me parece que há na plateia, eles não ouvirão o que eu disser, e se ouvirem, vão esquecer, porque estamos no ambiente da academia, e a academia é muito bom, porque nós falamos mal até de nós mesmos, o que é muito bom que nós estejamos assim pensando. Vejam, bom, então vamos ver quem está litigando no TST. E aí, vejam que esse dado é interessante. Primeiro lugar, nós temos aqui o poder público, 36%, municipal, estadual e federal. Vejam, quem está levando o processo para o Tribunal Superior do Trabalho, na sua esmagadora maioria, é o poder público, com 36%, dados em 2016. Em segundo lugar, nós temos os bancos privados, o Sistema Financeiro Nacional, bancos privados. Na sequência, nós temos a telefonia, e aí vamos... os bancos públicos, em segundo lugar, os bancos públicos, desculpem, equivoquei-me. Os bancos públicos. Terceiro lugar, os bancos privados, e aí vai. Se nós somarmos os bancos públicos com 24%
E a administração pública mais 36, nós temos 60% dos recursos do TST são do poder público. Aqui, entenda-se, Banco Público, Caixa Econômica e Banco do Brasil, e os demais setores, como disse, estaduais, federais e municipais. Aqui nós temos um município muito comum, não vou dizer o nome para não ser indelicado, mas que é responsável por boa parte desses nossos processos, discutindo o plano de cargos e salários que foi implantado há alguns anos atrás, que gera toda semana, já é conhecido nosso, na pauta sempre tem lá um processo desse município. E vamos ver então aqui quem é esse, vamos decompor este quadro, assim que o nosso, pronto. Vejam, aqui está a nossa lista top, nossos clientes VIP. Petrobras, em primeiro lugar, União, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, aí vem o primeiro banco privado, Santander, 2016, esses dados. Unibanco, Bradesco, Funcef, Petros, Previ, Estado de São Paulo, Brasil Foods, nossa conhecida, Vale, Telemar, Oi, Volkswagen, JBS, a mesma, HSBC e Telefônica. Aqui não está Joãozinho da esquina, não está Mariazinha do armazém, não está Pedro da padaria, não está o dono do pequeno açougue. Quem litiga no TST são os grandes conglomerados econômicos brasileiros e o poder público. Isso é um ponto bem interessante para a nossa reflexão. Aí dirão, é episódico? Foi um momento na economia ruim? Foi uma situação episódica? De fato, pode ser. Vamos ver o dado de 2017. Observem que ele se mantém inalterado. Em primeiro lugar está aí a administração pública, em segundo lugar os bancos públicos, em terceiro lugar vem os bancos privados. E aí vem a indústria, etc. Dirão, mudaram os personagens? Sem dúvida mudaram. Veremos que não. União, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, Correios, que às vezes muda é o lugar nessa lista. Né? Funcef, Bradesco, Petros, Estado de São Paulo, Fundação Casa, aí eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, Previ, Brasil Foods, Vale, Oi, JBS, Volkswagen, Telefônica e Telemar. O que é que a Petrobras discute? Plano de cargos e salários e manual de pessoal. Complementação de aposentadoria e algo chamado RMNR, que foi uma parcela criada, não sei se já julgaram esse material, essa tese aqui, essa questão aqui, que gerou, na interpretação da norma coletiva, milhares de ações no Brasil. Qual é o... Veja, nós estamos falando em excesso de litigiosidade, vamos verificar quais são os temas desses processos. Caixa Econômica Federal, sucessivas, e Banco do Brasil, sucessivas alterações nos manuais de pessoal. Correios. Correios, além da matéria acidentária, que é muito comum, uma promoção que foi criada no manual de pessoal com a possibilidade de compensação com a outra norma coletiva, antiguidade e merecimento, gerou milhares de ações no Brasil. Os bancos privados, fundamentalmente, hora extraordinária, cargo de confiança e se gerente não o de agência tem ou não direito à hora extraordinária. Gera uma quantidade fenomenal de ações. E aí vão os fundos de pensão, obviamente atrelados àqueles pedidos relacionados a benefício previdenciário complementar, a Fundação Casa, antiga FEBEM do Estado de São Paulo. A Fundação Casa tem três demandas substancialmente. Uma relacionada a parcelas que seriam computáveis ou não na base de cálculo de gratificações, e duas outras. Se os agentes da Fundação Casa, que lidam com menores em situação de doença infecto-contagiante, têm direito ou não à insalubridade, e agora, se eles têm direito ou não à periculosidade por conta de lidarem com menores em situação de risco. Essas três matérias estão já suscitadas assistentes repetitivos para que o tribunal fixe uma tese, porque dois tribunais, Campinas e São Paulo, têm teses diferentes. E vou chamar a atenção para esses dois tribunais, não como uma crítica, ao contrário, são os dois maiores tribunais do Brasil. Então, o Tribunal de São Paulo tem 18 turmas. Então, imaginem a diversidade potencial de entendimentos derivada de um tribunal que tem 18 turmas. Basta que uma delas divida da outra, gerará, porque o Tribunal de Campinas também tem essa matéria, um sem número de processos, como é o caso para o TST.
E aí nós temos a agroindústria, representada nesse ponto por duas empresas, a JBS e a Brasil Foods. E eu quero chamar a atenção da Volkswagen. Discute-se fundamentalmente uma coisa: se o tempo transcorrido da portaria até o local de trabalho é tempo de serviço, destinado a... Porque nós temos um espaço de tempo superior a 10 minutos, e discute-se muito essa questão própria da Volkswagen. Se, após bater o carro, ao chegar na portaria da empresa e chegar no local de trabalho, esse percurso é tempo de jornada. Só isso. E percebam que não é à toa que um dos pontos da reforma do trabalho foi excluir esse ponto como sendo integrativo da jornada de trabalho. Tempo para colocação de EPI, etc. Então, nós não estamos falando de engenharias jurídicas que os advogados desenvolveram para buscar teses. Aqui o cotidiano. É discussão básica sobre essas questões que regem a relação cotidiana também de trabalho. Acho que acabou aqui o... Bom, assuntos. Vamos ver, então, quais são os assuntos deste ano. E veremos, aqui eu tenho os assuntos do primeiro grau, top 10 continua o aviso prévio, o FGTS, a multa 477 em segundo lugar, e a multa do FGTS, a indenização 40%, em terceiro lugar, e vem 467, festas profissionais, terceiro, horas extras, adicional de hora extra, reflexos, insalubridade, saldo de salário, FGTS, dano moral, rescisão, carteira de trabalho, texto de férias, etc. Não mudou muito. Vejam. E também não muda muito no segundo grau e no terceiro grau, mas com um detalhe importante. O top 10 aí passa a ser hora extra. O que nós podemos... Vejam, esse dado é importante. No primeiro grau, se demanda pelo pagamento substancialmente das parcelas rescisórias. Mas nos regionais do TST, o que leva a demanda é hora extra. Por quê? E aí é importante analisarmos a capacidade de resposta do Poder Judiciário. Porque boa parte desses processos é resolvida na conciliação. 39% aproximadamente é o percentual de conciliação. Ou seja, de cada 10 processos, 4 em que se discutia aquele ponto relacionado à rescisão, de alguma forma, é resolvida na conciliação. E aí aqui eu tenho vários colegas de primeiro grau, sabem que a criatividade do juiz nessa hora é toda, incompleta. Parcela, conversa, cria ambiente mais ameno na sala de audiência, bota o chocolate, chama seu José, Dona Maria, que aqui o pequeno litigante resolve neste caso. Quem atua no interior sabe disso, o juiz é um psicólogo, o juiz é um terapeuta, o juiz é um sociólogo, é um antropólogo, que ouve ali discussões que não tem nada a ver com o processo, mas a pessoa precisa descarregar aquela tensão. Ele precisa dizer na frente do juiz o que não diria empregador diretamente. Ele fez isso comigo, doutor. Aí você, não, aí vamos, né? A pauta precisa andar. Não, mas eu preciso dizer isto. Quem aqui já instruiu o processo de domesticar com patroa sabe o que eu estou dizendo. Ali é fundamentalmente uma questão de catarse, de expiação. Vai dizer, eu lavava a roupa dela. Doutor, ela chegou lá em casa, não tinha nenhuma sandália para vestir, para calçar. Hoje saí cheio de roupa. Na minha casa, fui eu que dei a filha dela à escola, dava as minhas roupas, aqui da minha filha dava para ela, ela é ingrata, não ouve nada, e você, né? Ouvindo aquela coisa, aquela história inteira ali, doido para correr a pauta, que a advogada lá de fora está dizendo, doutor, né? A minha instrução do banco, já são 10 horas, eu estou em fora desde 7 da manhã, vieram de longe e tal, eu preciso pegar um voo, preciso, enfim, cumprir a minha agenda. E você ali tentando... Que vejam, em alguns casos, se resolve o processo, mas não se resolve o litígio. E em outros, se resolve primeiro o litígio, para depois solucionar o processo. E aí, se quiserem ver este dado decomposto, verão que é interessante o percentual de conciliação. O 12º regional está com 30,7%, liderando os tribunais de médio porte. Um dado interessante. Aqui são tribunais classificados por grande, médio e pequeno portes. O campeão aqui na conciliação é o TRT de Alagoas, né? Enfim, aí talvez alguém na área de sociologia pudesse ir lá explicar. Então, vejam,
de cada 100 processos que entram na Justiça do Trabalho de primeiro grau, 40 são resolvidos pela conciliação. E ainda há um percentual interessante dos arquivamentos, desistências, etc., que alcançam 20%. Então, veja, 60% dos processos que ingressaram no primeiro grau já ficaram pelo caminho, ou porque foram resolvidos via conciliação, ou porque, de alguma forma, não se realizou, o processo não continuou, ou porque a reclamante não foi, ou porque houve desistência. Então, sobraram 40% dos processos que vão, de fato, a julgamento. E aí, nesse particular, é interessante observar o tempo de resposta que nós temos que mencionar. E aí nós temos do lado esquerdo a coluna que diz o tempo médio de duração do processo na fase de conhecimento e no lado direito a fase de execução. É fácil perceber, até visualmente, que a fase de execução dura muito mais do que, e é um ponto a ser observado. Porque conta-se muito também nesse contexto com a ineficiência do Poder Judiciário. Um dado que me impressionou essa semana, tive conhecimento essa semana, foi o seguinte: nós somos hoje, Justiça do Trabalho, campeões em uso do Bacenjude, mas disparados. Nosso uso é disparado. É algo como 70% nosso, 30% do restante do Poder Judiciário. Mas, pasmem, 94% das demandas do Bacenjude não estão sendo cumpridas. Aí dirão os senhores, mas isso é uma coisa errada, é um absurdo. Sabe o que está acontecendo? Os bancos não estão cumprindo. E aí cabe ao juiz agora aplicar duas normas do CPC que responsabiliza os bancos pelos danos causados e uma norma do Banco Central de 2009 que diz que a conta de investimento, e essa é a expressão, também é objeto de bloqueio. Vejam, não é a aplicação que a pessoa possui no banco. Nós comprovamos isso, temos dados comprovados. A conta de investimento foi uma conta criada por ocasião da CPMF. Essa rubrica era a conta pela qual o dinheiro passava para ir à aplicação e retornava de volta quando o cliente resgatava para incidir a CPMF. Como o tributo deixou de ser cobrado, essas contas, teoricamente, não deveriam mais existir. Lembra-se dos mais antigos aqui, do overnight? Então, esta conta hoje, nela, os grandes clientes, o banco resgata diariamente o saldo, porque ela não ficaria, se o banco não estivesse cumprindo a norma, alcançada pela ordem do Banco Central, pela nossa ordem do Bacenjude. Então, nós estamos já demandando, junto à Corregedoria Nacional, vai sair uma norma até esse final desse ano, para determinar aos juízes um rito procedimental, inclusive para obrigar que os bancos informem. E hoje o sistema permite isso, via sistema, essa passagem pela conta Bacenjude. Um caso real, vou citar porque vou mentir por razões óbvias, determinado banco, uma ordem de resgate emitida no dia X, 2 dias depois o banco bloqueia R$240, informou que não havia saldo, e aí pedimos o extrato da conta, por uma auditoria feita por solicitação nossa, comprovamos que havia 700 mil na conta e a execução de 692 mil. Na conta de investimento. Resgatada na sequência após haver sido promovido o bloqueio de R$240. Bom, vamos para adiante. Mas veja, nós temos então um grau um nível de retardamento na execução interessante, e isso contribui, claro, para que o processo seja interessante litigar na nossa justiça. E aí vamos ver, então, o grau de conformidade ou desconformidade com as nossas decisões. Ou seja, estão as partes satisfeitas com aquilo que nós decidimos? Não vou entrar no mérito se é bom ou se é ruim isso, não. Vejam, e aí é interessante, de cada 10 sentenças que o juiz profere, quase 5 há recurso para o primeiro grau. No caso, para o segundo grau, é evidente, né? E destas sentenças, objeto de recurso ordinário, que o tribunal julga, observem que é muito próximo percentual. Há recursos para o TST.
E este ponto é interessante. É a maior taxa de recorribilidade externa do Poder Judiciário brasileiro. Veja, não estou dizendo que isso é bom ou serviço, é um dado objetivo. E vejam, dessas 5 sentenças do primeiro grau, que o tribunal julgou extraordinário, outras 5 foram o TST, e eu vou mostrar o dado aqui na sequência, mas mesmo lá, após a decisão interna no TST, ainda há 22% de recorribilidade interna, agravo regimental, agravo interno agora, ou embargo de declaração. E aí nós temos a taxa percentual de recorribilidade externa, primeiro e segundo graus. O TRT 12, 45% do primeiro para o segundo grau, e 50% de bola, né, do segundo para o terceiro grau. Próximo aí à média nacional, e é o segundo entre os tribunais de médio porte. Recorribilidade interna, entenda-se, no primeiro grau, fundamentalmente, embargo de declaração, no segundo grau, agravo interno, embargo de declaração, nós temos também dados interessantes. E no particular, vejam, o TRT 12 tem uma reduzida taxa de embargo de declaração, que mostra que os juízes estão se fazendo compreender, ou não é bom, não é interessante retardar naquela jurisdição o processo, porque pouco vai lucrar com isto. E, no segundo grau, 16,9%, bastante inferior a vários regionais. Ou seja, as decisões estão sendo compreendidas, mas, além disso, não está sendo interessante litigar, retardar o andamento no segundo grau. Mas vejam, e no segundo grau, que nós estamos falando nos últimos anos, falando do primeiro grau, vejam que aumentou substancialmente o índice de recursos às decisões dos últimos anos. Eu peguei apenas os últimos 3 anos. Houve um aumento efetivo da carga de trabalho no segundo grau, da ordem de 14%. Evidentemente que isso varia muito de tribunal para tribunal. E, vejam, também houve um aumento da resposta do segundo grau, da ordem aqui de 8%. Se você aumentou 14% e a possibilidade de resposta foi de 8%, potencialmente temos um resíduo aí de 6% da quantidade de processos que hoje estão no segundo grau. Bom, e vamos ver então qual é a resposta disso em relação ao Tribunal Superior. Aí nós temos que tipo de processo chega ao TST. Fundamentalmente, agravos de instrumento. Ou seja, a decisão do regional foi proferida, teoricamente, em consonância com a nossa jurisprudência predominante, a parte não se conformou e depois do recurso de revista, o tribunal trancou o recurso de revista, a parte, então, interpôs recurso de agravo. E vejam, o percentual de recurso de revista admitido é da ordem de 10%, e de agravos é da ordem de 7%. O que eu quero dizer, para fechar este ponto? Quem fixa a interpretação não é o TST, é o Tribunal Regional. Vejam, porque a quantidade de processos que chegam ao TST, comparado com o que ingressa no primeiro grau, é infinitamente menor e, vejam, concentrada em alguns litigantes. O que significa dizer que as principais teses sobre os casos julgados em cada região permanecem no regional. E aí surge exatamente uma análise rápida, evidentemente não vou traçar aqui uma análise das causas todas, porque, enfim, demandaria um conhecimento que nem nós temos, que boa parte delas é externa, mas eu quero chamar a atenção para 2 pontos importantes. A instabilidade jurisprudencial, porque essa é nossa, é uma causa interna. Vejam, o debate sobre a tese é riquíssimo, até o momento em que o TRT da 12ª região fixar a tese. No momento em que a tese é fixada, há de haver uma conformidade da jurisprudência em relação ao seu regional. Porque isto, obviamente, o dissenso estimula as novas ações. Com aquela ideia de que sempre haverá um juiz que responderá à minha pretensão de maneira positiva. E eu mostrei esses dados para evidenciar que, no regional, permanece a esmagadora maioria das teses que são objeto das ações do primeiro grau. Porque nós falamos em mais ou menos 10% o que chega ao TST.
se nós compararmos números absolutos. Mas a maior parte dos temas é concentrada em uma quantidade pequena de litigantes, porque, no caso destes, é interessante retardar o andamento do processo. Por exemplo, o debate sobre IPC, IPCA-E, ITR, o Supremo, semana passada, decidiu que, finalmente, é o IPCA, espero que julgue a reclamação, que até agora está 2-1, no caso da decisão do TST, aumenta aqui, mais ou menos, 35% o custo da demanda. Ou seja, hoje a demanda trabalhista é, mais ou menos, nesse percentual, mais barata do que qualquer remuneração do capital via índice de inflação. E, evidentemente, eu não posso deixar de falar na reforma trabalhista, porque, além dos temas já consagrados, virão agora diversos outros temas, a começar pela própria aplicação da reforma nos contratos em curso, substancialmente o artigo 468 da CLT, a compatibilidade com normas internacionais, o Supremo já disse que são normas de superlegalidade, as alterações processuais, recorribilidade, enfim, né? A revisão da jurisprudência, um número aproximado, né? Mais ou menos 81 súmulas, OJs, enfim, terão que ser revistas, porque estão em colisão com as súmulas que entraram, com as normas que entraram em vigor. Uma nova jurisprudência terá que ser construída, sem dúvida, reinterpretando teses antigas, né? 2 temas que serão certamente objeto de muito debate: trabalho intermitente, trabalho autônomo com vínculo de permanência, é algo que a lei nova criou, não vou entrar nela, porque senão levaremos aqui um tempo enorme na discussão. A própria autonomia prejudiciária em decidir, essa possibilidade que se estabeleceu, que o tribunal não pode interpretar a norma, veja coisa curiosa, o tribunal não pode dizer o que a norma diz com outras palavras, ou dizer que a norma está em descompasso com a Constituição. O juiz boca da lei teria sido renascido agora pela reforma, porque só pode dizer o que está na lei. Ora, se for assim, estou dizendo que a lei está acima da Constituição, onde há princípios que norteiam a sua aplicação. Há normas que são claramente constitucionais. Por exemplo, o Supremo já disse que a autonomia coletiva pressupõe contrapartida. O famoso caso daqui, o caso BESC, o leading case do Supremo, né, que foi utilizado várias vezes como paradigmático para várias outras situações. Mas, por exemplo, normas que possam, eventualmente, estabelecer trabalho precarizado, o juiz não pode analisar isso? Claro que vai, pode e deve. Exemplo, trabalho externo, onde há controle que não se suprime, que suprime o pagamento de hora extraordinária. Porque a lei criou o teletrabalho, regulamentando de maneira mais detalhada, mas disse que o trabalho externo só não haverá hora extraordinária se não houver controle. Mas se houver controle, evidentemente, não é porque ser externo que não haverá hora extraordinária. Um tema discutidíssimo, dano moral, limites, o Supremo já disse, em 2 decisões. Vejam, a decisão aqui de 2005, ministro Carlos Veloso, e de 2009, ministro César Peluso, 2004, aliás, em que disse: qualquer tarifação objetiva e abstrata do dano moral é inconstitucional. E o que é que diz a nossa lei? É objetiva, é abstrata e o que é pior, vinculada ao salário, aos pobres da sua pobreza, aos ricos da sua riqueza, ponto final. Não vou entrar no mérito agora, porque isso daria, eu não quero atrapalhar o tempo, um seminário só sobre esses 2 artigos da reforma. Mas é um fato. O Supremo já decidiu. Ou seja, não é e decidiu com base em uma lei que tarifava previamente o dano moral, que é a lei das telecomunicações. Vejam, o Supremo disse, né, que a Constituição Federal inaugurou uma nova regra, e eu quero ler esse trecho aqui do ministro Carlos Veloso. Toda limitação prévia e abstrata ao valor da indenização por dano moral, objeto da equidade, é incompatível com a indenizabilidade e restrita, assegurada pela atual Constituição da República, que continua a mesma. E o leading case anterior, que eu mencionei, do ministro Carlos Veloso, que disse que a Constituição Federal estabeleceu um novo parâmetro, que é a proteção integral da pessoa. Ponto. E qualquer tarifação prévia abstrata é inconstitucional. E a lei criou, e aí vai gerar, sem dúvida nenhuma, toda uma discussão sobre esta norma, até haver controle difuso, até chegar ao STF. E aí, só para nós encerrarmos, de que maneira haveria, então, uma contribuição para minimizar os debates internos? Sem dúvida, o CPC traz uma contribuição grande nesse particular, com o sistema de precedentes que o Código criou,
não vou entrar também nesse detalhe, mas não há dúvida que se aplica a nós, assim, não só por regra expressa da CLT, 896B, mas também o próprio artigo 5º do CPC, que, entre outros pontos, destacou claramente a nossa autonomia científica, ao dizer que ele se aplica também ao nosso processo, reconhecendo que há um processo para além do Código, e disse que, nesse contexto, os tribunais deverão, vejam, não é poderão fazer, deverão uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la íntegra, estável e coerente. Isto é, sinalizando para a comunidade, e eu falei nisso, é importante porque mostrei que as teses ficam aqui, que quando o tribunal uniformizar a sua interpretação, isso vale no plano horizontal e no plano vertical. Nós temos visto situações bem curiosas. O tribunal uniformiza a jurisprudência e uma turma resolve não cumprir a súmula do seu tribunal. Isso é surreal. Porque o tribunal se reúne, debate, discute, fixa a tese, e aí alguém inconformado diz, não, vou seguir. Não entro no mérito se a tese é boa ou se é ruim, mas é o pensamento majoritário da corte. E é quem julga, é o colegiado, não é o relator sozinho. E muitas vezes isso gera debate em que não se conforma o colega ou a turma com aquele julgamento. E, nessa mesma linha, o Código claramente diz que o precedente é obrigatório. Cabendo embargo de declaração, se o juiz não aplicar, ação rescisória se transitar em julgado a decisão que não observou, ou reclamação constitucional, também no regional, se efetivamente não for observada a tese que o tribunal fixou. E, já chegando para o final, com base em 3 princípios fundamentais: segurança jurídica, isonomia e proteção da confiança. Ou seja, transmitir para a comunidade aquilo que o tribunal pensa sobre a matéria, primeiro ponto, estabelecer um tratamento igual das partes frente à lei, na questão jurídica, e terceiro, gerar uma expectativa da sociedade do que deve esperar daquele tribunal. Então, como eu disse antes, quando o colega José Lúcio me convidou, e depois eu preparando a minha exposição, eu disse que seria uma catarse coletiva, porque nós saímos daqui, eu não disse nada de novo, talvez até os senhores podem achar, e as senhoras, que eu vim aqui apenas para enrolar, porque eu falei de todos os dados que os senhores facilmente podem obter. Mas o que eu quero chamar a atenção, e isso me parece que é importante que nós, como magistrados, advogados, enfim, servidores que atuam na instituição, tenhamos uma atenção especial, não se deve analisar o dado sem uma reflexão sobre o que provoca este dado. Então, dizer que nós somos campeões de litígio é uma frase de efeito muito interessante. Em alguns momentos, em alguns segmentos da sociedade, isso soa bem. Mas mais importante do que a quantidade de processos é analisar as causas dessa quantidade de processos. E uma boa parte dessas causas não é atribuída ao Poder Judiciário. É sociedade desigual, é descumprimento fácil da legislação, é o fato de que é interessante economicamente litigar no Poder Judiciário, porque não é razoável que ainda hoje estejamos discutindo temas que são bastante semelhantes a que nossos colegas discutiam em 1950, 1970, 1970. Isso, de fato, não pode ser algo que nós nos conformemos com isso. Então, agradeço à Escola Judicial pelo convite, ao Tribunal por me receberem tão carinhosamente, ao porta-voz, colega José Lúcio, pela insistência em ter vindo aqui, e ao clima que eu trouxe, não pode se queixar para Santa Catarina. É bom deixar uma chuvinha também, de vez em quando, para reacender a nossa energia produtiva, e no mais, estarei sempre à disposição para discutir com os colegas, que é sempre bom. Muito obrigado pela atenção e até breve. Bem, ministro, mais uma vez, muito obrigado. E pelo nosso regimento aqui, então, nós temos agora o tempo, melhor, não vamos falar em prazo, né? Mas o tempo de 15 minutos para os debates finais. Então, aqueles que quiserem iniciar as perguntas, temos lá o doutor Roberto Guglielmetto, lá já levantou a mão que eu vi, não é? Por favor. Pela exposição. E uma preocupação que nós temos, conversando com os colegas, e o senhor destacou aqui, é sobre a aplicação da nova legislação trabalhista no tempo. Tem um aspecto processual e o aspecto do direito material. Talvez o aspecto do direito processual, pelo que eu converso com os colegas, envolvam a questão dos honorários advocatícios e da assistência judiciária, que talvez, pelo que eu converso, com os que eu converso, parece que existe uma fixação
de que as regras são aquelas da data do ajuizamento da ação. Então, eu vou abstrair essa questão. Mas me preocupa muito a relação do direito material. E considerando o paradigma da súmula 191, se não me engano, do TST, que diz, naquela base de cálculo do eletricitário, que só vale para os contratos novos, eu indago ao ministro, se Vossa Excelência, com conversa com os outros colegas lá também, parece que vão seguir essa tendência ou não, ou se já tem algum detalhe, o senhor não tem como falar dos demais, a sua posição. Obrigado. Bom, só essa pergunta geraria um evento inteiro aqui de algumas semanas. Que vejam, a sua observação é muito importante, até agradeço pela contribuição. Nós temos conversado no tribunal sobre isso. É verdade, isso é um fato público, eu não preciso esconder, que esta própria conversa no tribunal hoje é uma conversa muito difícil em alguns momentos, porque há posições, algumas extremadas, é verdade, em relação ao teor da reforma. Então, não vou entrar nesse mérito com relação às posições extremadas. Há, por sua vez, também posições que estão no meio termo quanto a esses extremos, quanto ao mérito da reforma. Em relação às normas de direito material, alguns colegas que criamos um grupo de estudos para pesquisar, debater sobre a reforma, entendem que algumas normas terão aplicação imediata nos contratos em curso, outras somente prevalecerão em contratos novos. Exemplo, esta norma que estabelece que o tempo fictício de jornada referente ao tempo em que o empregado bate o cartão de ponto, veste o EPI, que hoje é considerado, porque não há norma legal, era uma jurisprudência do tribunal que consagrava essa tese como tempo de serviço, esta cai. Por quê? Não se vai discutir a aplicação da norma mais benéfica, porque não havia norma anterior. Era uma jurisprudência que interpretava a norma, que fixava o tempo de duração do trabalho, dizia o seguinte, olha, o tempo que está à disposição do empregador nesta atividade, entendia-se como um tempo fictício de jornada e, por esta razão, computava-se como sendo um período de trabalho, repito, fictício. Veja, então, como não havia norma anteriormente em vigor, passa a existir uma lei e que, portanto, afasta a jurisprudência, que era a interpretação de um texto que, neste caso, não o previa como tal, a compreensão que tenho, evidentemente, isso não é a palavra final do tribunal, até porque esses casos serão objeto de debate no tribunal, que esse tipo de norma terá aplicação imediata. No caso eletricitário, é um pouco diferente, porque existia, veja, uma base que se criou, uma interpretação que se criou em relação à norma da CLT, em relação ao adicional. E como, inclusive, discutiu-se muito isso, no caso do aviso prévio também, a periculosidade, aliás, do vigilante, entendeu-se que só prevaleceria dali por diante. Então, haverá normas que terão aplicação imediata, outras haverá um embate com o artigo 468 da CLT, que é a cláusula mais benéfica. E este talvez seja o ponto mais difícil de mensurar qual tipo de cláusula legal terá aplicação imediata, considerando a possibilidade que haja contratos de trabalho nos quais exista uma cláusula normativa ou legal que já previa a criação de maneira mais benéfica. Este vai ser o ponto de maior embate na interpretação. O que eu tenho dito, e aí faço questão de frisar, é que se tem imaginado equivocadamente que a reforma trabalhista esgotou o mundo. Ou seja, não é só a reforma, é a reforma, mas primeiro a Constituição, depois as normas da OIT, depois a reforma, mas ao lado dela, nem mais nem menos, o restante de normas da CLT. Por exemplo, não é mais possível agora um magistrado dizer que terceirizar a atividade fim é ilegal. Essa jurisprudência cai. É uma norma que autorizará o empregador a terceirizar a atividade fim, atividade meio, quarteirizar, quinteirizar, sexteirizar, porque a norma previu isto. Então, vejam, os contratos que estão celebrados doravante poderão alcançar atividade fim. E hoje, aqueles contratos que estão em vigor, o juiz não pode mais, doravante, dizer que daqui em diante ele é legal, porque a lei previa essa possibilidade de terceirização. Mas, em nenhum caso, retroagindo a lei.
Esse é um ponto também a ser destacado. Não vejo como possível o juiz do trabalho hoje dizer que, porque a lei entrou em vigor em novembro, o que foi feito antes, que era uma atividade que não se considerava legal, passar a ter legalidade por lei superveniente. Não me parece que seja possível. E o exemplo que eu citei é a terceirização. Ou seja, o empregador poderá, por exemplo, terceirizar a atividade, enfim, a partir do dia 11 de novembro, mas se ele já tinha período pretérito, não se poderá dizer que no período anterior passou a ser legal, porque a lei que entrou em vigor dali em diante considerará a atividade como tal. Então, é um exemplo que eu menciono, mas a reforma é muito abrangente, então teríamos que analisar dispositivo a dispositivo, mas que há situações em que o contrato será protegido, o contrato, em outros casos, a lei prevalecerá dali em diante no contrato em curso e outras só prevalecerá nos contratos novos. Então, teríamos que, de fato, aqui nos debruçar sobre a reforma, e são muitos artigos, para dizer qual desses artigos terá a possibilidade de estar incluído numa dessas três vertentes. Só para deixar aqui mais um ponto, é importante também ressaltar nessa resposta que a própria lei, no caso a Lei 13467, precisa ser interpretada também. Interpretada à luz da Constituição. Eu citei aqui o exemplo, reparação por dano moral, que é um ponto emblemático na reforma trabalhista, que esse vai ser logo o primeiro ponto de contato da reforma com a Constituição. Então, não é imaginar que a reforma sozinha resolverá todos os nossos problemas. É reforma, sim, não há dúvida. Ela está em vigor, eu não posso simplesmente rasgar e dizer eu não vou aplicar, porque eu não gosto dela. Não dá. Mas é interpretar a norma, segundamente, com os olhos voltados na Constituição e nas demais normas que compõem o sistema jurídico. Bom dia, ministro. Quero lhe cumprimentar. Acompanho há muitos anos, estava conversando aqui com o doutor e dizendo que eu acompanho há muitos anos o seu trabalho, né, e sou uma admiradora do senhor. E a minha pergunta para o senhor é como o senhor vê a reforma trabalhista? Bom, eu já me manifestei sobre isso, publicamente posso falar. Primeiro ponto, até começávamos no carro, a reforma tem a começar por o que eu chamo de déficit de legitimidade. Ela tem uma carência de legitimidade social muito grande. Por que isto? Porque se nós perguntássemos aqui nesse auditório, há 4 meses atrás, se algum de nós desejasse ou imaginasse que a CLT precisasse de reforma, todos nós diríamos que sim. Todos nós diríamos que sim. Porque, em algum ponto, ela precisaria de um ajuste. Embora eu não ache, o argumento principal, que é uma lei velha, eu não acho que velhice seja sinônimo de algo ruim. Se fosse assim, alguns poucos dessa sala não estariam aqui, que já estariam atrelados ao ostracismo. Velhice não é sinônimo de que seja algo ruim. Primeiro ponto. Eu acho que a juventude tem a pujança e a força. A maturidade tem a sabedoria e a prudência. Então, os dois convivem harmonicamente no mesmo mundo. É bom conviver com o jovem, que nos estimula. Mas o jovem precisa também ouvir o que o maduro tem para dizer, para inspirar e orientar a sua força, a sua pujança e a sua rapidez. Então, a CLT, por ser velha, não quer dizer que se fosse uma norma ruim em todo o seu contexto. Porque os juízes estavam sabendo, ou vinham adaptando a nova realidade. Um exemplo comum é o sobreaviso, que se nós lemos no texto da lei, veremos que ela fala do ferroviário, ficava em casa sem poder sair. E todos nós dizemos hoje que o ficar em casa é comunicação possível, ponto final. Que o interessante ali é restrição à liberdade. Então, eu começo dizendo que a CLT precisava de ajustes pontuais, não há dúvida. Agora, qualquer ajuste que fosse feito precisaria de um debate amplo, primeiro ponto. Segundo, legítimo. Terceiro, democrático. Não houve amplitude, não houve democracia e não houve legitimidade. E por que eu digo isso? Se nós observarmos o tempo, o que se discutia da reforma trabalhista, um ponto, negociado versus legislado. Era o tema central de todo o debate na Câmara Federal. E as audiências públicas versaram sobre este único tema, porque já que havia sido aprovada antes a lei de terceirização pela ICMI 19. Então, vejam, a sociedade participou do debate em um tema. E, é onde se lembrar, foi votada a urgência num dia, não se aprovou a urgência, no dia seguinte, votada novamente a urgência aprovada. De que texto? E aí veio exatamente a surpresa da sociedade brasileira. Um texto que mexe do Oiapoque ao Chuí, do leste ao oeste, de Maria da Esquina até o grande empresário. Então,
ainda que fossem boas as intenções do Congresso Brasileiro, e eu digo, não acho que tenham sido, a afirmação é minha, a legitimidade, a reforma não houve. Bom, com isto, qualquer boa intenção é contaminada com a falta de debate social, porque o povo, que a Câmara é a casa do povo, não participou do debate, para opinar. Até que, no final, surgisse esse mesmo texto, que o povo dissesse, nós queremos aprovar esse texto, mas haveria o debate social. Então, começa por aí. Eu acho que ela tem um déficit muito grande de legitimidade social, porque não houve debate na Câmara Federal. O Senado homologou o que a Câmara fez. E vejam o que disse o senador relator do projeto. O meu parecer é pela aprovação, mas recomendo o veto e, vejam, o que é surreal, a edição de uma norma atípica, que é a medida provisória, para corrigir alguns pontos, é o legislador abstrair o que ele tem de mais, renunciar, melhor dizendo, o que é intrinsecamente dele. A atividade é diferente. Como é que eu, relator, digo, eu opino pela aprovação, mas eu digo que há pontos que têm que ser vetados, ou devem ser vetados, e outros que merecem correção porque estão equivocados, errados, ou carecem de melhorias. O que aconteceu? Não houve nem uma coisa nem outra, e o texto, que é reconhecido defeituoso, foi aprovado. E um ponto, e vou chegar na minha opinião, e um ponto importante nesse contexto, que eu disse isso repetindo no carro, o movimento sindical brasileiro perdeu o bonde da história. Ficou discutindo um ponto, contribuição sindical, só. E não percebeu, quando fez, já era tarde, a amplitude, alcance e profundidade da reforma. E aí não teve mais jeito. E agora tenta recuperar o mesmo ponto pelo qual lutara sempre, a manutenção da contribuição sindical, de alguma forma custeando o sistema sindical brasileiro. Então, por isso que eu acho que, se nós analisarmos ponto a ponto a reforma, vamos até encontrar algumas coisas boas. Podemos até encontrar, e de fato temos. Esse procedimento, por exemplo, prestação de competência, interessante, mandar para o sistema antes da audiência, para não precisar deslocar daqui até o Maranhão para discutir a sessão de competência. Interessante, não vejo ruim. A discussão sobre férias, fracionar de 2 para 3 períodos, é indiferente. Um deles não inferior a 10 dias, interessante, não pode ser véspera de feriado, ótimo. Pontual, norma que não traz um substrato de mudança significativo, e é interessante. Não vejo nada ruim nisso, até porque se poderia dividir em 2, agora se pode dividir em 3. A norma que diz que a mulher casada não precisa ter autorização do marido, mas ninguém nessa sala aqui imaginaria, em sã consciência, que se a norma estivesse vigendo desde 88, porque a igualdade é assegurada plenamente. Então, nenhum de nós aqui exigiu da mulher casada a permissão do marido para entrar com ação judicial. É a norma que já não existia no mundo jurídico há décadas, mas foi utilizada como fundamento para legitimar aquele lixo que havia na CLT. A norma do Código Civil, que diz a maioridade é aos 18 anos, nenhum de nós aqui é maior de 19 anos, permissão do pai, desde o Código Civil de 2002. Então, veja, o que se disse que a CLT mudava, como ponto importante, foram mera perfumaria, como argumentos para legitimar a reforma. O que há de mais importante nela, e aí é um ponto que eu tenho uma posição radicalmente contrária, é precarização do trabalho. Trabalho autônomo com vínculo de permanência. Alguém já viu isso aqui? Convite de continuidade. Trabalho intermitente. Vejam, trabalho intermitente que foi utilizado no modelo americano, que é utilizado para pessoas de maioridade, estudantes, mas lá não é um segmento da economia que substitua a mão de obra permanente, como vai ser o caso do Brasil, em que eu vou ter um trabalhador empregado que não vai saber se vai trabalhar, quando vai trabalhar, por quanto vai receber. Então, veja, as pessoas fazem projetos de vida em função do seu salário. Um crediário, a pessoa vai na loja, pega a sua carteira de trabalho, ganha lá R$800, R$1.000, faz uma compra, parcela em 50 vezes, que seja, com juros de 10% ao mês, vai pagar 50 vezes o que ele comprou, mas faz um crediário. E a carteira de trabalho dele é o respaldo que ele pode ter o microcrédito. Como é que a pessoa vai projetar a sua vida sem saber, se não a cada semana, pode ser mês, pode ser quinzena, pode ser, enfim, períodos maiores, se vai trabalhar, em que horário, por quanto tempo e quanto vai receber? Esse é um problema sério.
Então, veja, eu tenho uma posição muito crítica, porque a discussão, a CLT, a reforma trabalhista não suprimiu direitos. Claro, não podia mudar a Constituição? Claro que não. Ela retirou do mundo do trabalho protegido um segmento de pessoas. E, evidentemente, quem vai dar a primeira palavra? A primeira instância. Serão os senhores e as senhoras, que terão a responsabilidade, porque, veja, quando chegar o TST daqui a alguns anos, já haverá um sem número de casos julgados. E nós temos visto, e aí eu não vou entrar no mérito para dizer se isso é bom ou se é ruim, mas é um fenômeno que o primeiro grau do Brasil, boa parte dos nossos colegas de primeiro grau, está adorando a reforma trabalhista. Ponto. Quer dizer, eu não vou censurar nenhum colega, no meu papel aqui não é este. Mas nós somos justiça social. Se nós somos social, vejam, esse colega, por exemplo, que pode pensar dessa maneira, também deve pensar que, como consumidor que ele é, não deve ter a mesma proteção da lei, porque o segmento social é o mesmo. Então, nós temos que entender que a camada vulnerável, ela também nos atinge quando estamos vulneráveis. Então, é um debate importante a ser feito na escola judicial. O espaço é este, para que nós possamos internamente refletir e abrir o debate. Mas não o debate apaixonado, maniqueísta, que a reforma é ruim, a CLT toda é boa. Nós temos que refletir sobre qual é o nosso papel nesse contexto. Porque o nosso papel nós somos juízes do trabalho, ponto. Não somos juízes federais, que a União é a demandante principal, ou estaduais na vara criminal, ou cíveis na vara da fazenda pública. Somos juízes do trabalho. O trabalho é a nossa essência. E a nossa função social é intrínseca à nossa formação e atuação. Evidentemente que o magistrado de hoje tem uma responsabilidade enorme nesse contexto. E, repito, o juiz de primeiro grau, que ele é que vai ser quem primeiro interpretará, inclusive os contratos em curso, esta norma. É ele que dirá a palavra primeira. O advogado tem o papel de arquitetar, no bom sentido da expressão, que é arquiteto do direito, de construir novas teses. Eu não vou entrar no mérito do advogado que vai buscar tirar leite de pedra. Não, eu estou falando no sentido positivo da expressão. Interpretar a norma e dizer, neste caso aqui, a reforma fere a Constituição brasileira, ela não pode ser aplicada a ponto com estratégia para o magistrado. E ao primeiro grau, lá sozinho, meia-noite, no interior do estado de Santa Catarina, ou aqui no quarto dele, muitas vezes, ou no escritório dele, aqui na sua casa, que vai sozinho, que veja, o tribunal tem uma tranquilidade. Se nós errarmos, alguém na turma nos corrige. É colegiado o julgamento. Mas no primeiro grau você erra só e também acerta só. E quantas vezes nós temos a vontade de ligar para alguém para dizer, colega, e aí, você faria o quê? E eu tenho que decidir, porque você é o juiz da causa. No tribunal, nós somos um juiz da causa, o colegiado é que é o juiz da causa. Então, a minha opinião é muito crítica em relação à reforma, pelos seus antecedentes. E eu preciso ver nela a legitimidade social, para que representasse o pensamento do nosso Congresso brasileiro, que é por nós que estão lá os parlamentares, mesmo, repito, que fosse esse o texto final. Mas como pressuposto, a meu ver, contamina o remanescente, eu tenho uma visão muito crítica. Mas vejam, estando em vigor, eu tenho que aplicar, ponto. Agora, aplicando com os olhos voltados, primeiro à Constituição, OIT e demais normas. Por exemplo, como é que pode dizer que o Código Civil não se aplica ao contrato de trabalho? Boa-fé objetiva não se aplica? Como eu posso dizer isso? Está dito lá, o juiz só pode aplicar defeito formal na convenção coletiva. Sim, mas e o resto das normas? Revogou-se o Código Civil? Derrogou-se o Código de Defesa do Consumidor? Acabou-se com a legislação civil pública? Não. Continuam em vigor essas normas. Então, eu vou compatibilizá-las naquilo que for possível com a reforma trabalhista. Então, não é uma visão de dizer, não vou aplicar. Isso não é possível, o magistrado dizer que não faz. Eu posso dizer, essa norma é inconstitucional, por isso eu declaro como tal. Isso eu posso dizer. Essa norma não se aplica a este caso, porque há uma outra norma que, interagindo com ela, estabelece uma outra interpretação e outra aplicação. Isso eu tenho que fazer e devo fazer. Agora, independentemente da minha opinião sobre ela, é mais importante a de cada um que está aqui nessa sala que compõe o primeiro grau. Porque é neste primeiro momento que, sozinho, repito, deverá dizer o que a lei fala. E, a depender desta palavra, poderá gerar milhões de novas ações ou uma interpretação inclusiva ou excludente. E não sou eu que vai dizer
qual é o papel que cada um tem aqui a cumprir na sua missão como juiz do trabalho. Poderíamos ter um congresso todo aqui sobre reforma trabalhista e litigiosidade, né? E isso é só o começo. Como eu tenho, vocês já me ouviram me manifestar a respeito algumas vezes da reforma trabalhista, também tenho lá as minhas reticências com relação. Bom, mas então, agradecendo ao ministro pela sua disponibilidade de estar aqui, trazendo todo o seu conhecimento, toda a sua experiência de vida como magistrado, como servidor primeiro, né? Servidor primeiro, como magistrado de primeiro grau, substituto, titular, desembargador e hoje ministro do Tribunal Superior do Trabalho, um dos mais atuantes, sem querer fazer discórdia aqui, ministro, mas um dos mais atuantes, nós sabemos disso, sempre à frente, inclusive na questão de PCA, né, que hoje espera-se que tome um rumo, né, porque nós estamos aqui completamente perdidos em termos de atualização monetária, justamente em função das decisões díspares dos tribunais superiores. Então, mais uma vez agradecendo a disponibilidade do ministro, passo às suas mãos o certificado aqui da Escola Judicial pela palestra hoje preferida.